Meus queridos irmãos, eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 21, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Queremos também mandar uma saudação especial a todos os irmãos que estão acompanhando pela internet. Abra sua Bíblia, se concentre aí. Você não está no templo e corre o risco de se distrair facilmente, mas, se possível, vá ao seu quarto, fique lá. Aleluia. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Faz de conta que você está aqui conosco. Capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 15, que diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, e ficou Davi muito cansado. Amados irmãos, todos sabem que a história deste grande homem, deste herói, do maior rei de Israel, é sempre uma história que nos traz revelações. Ele é um homem muito completo e foi um pastor de ovelhas e um rei, o maior de todos os reis de Israel. O seu princípio foi simples, humilde. A Bíblia diz que ele foi pastor de ovelhas, mas de um pequeno rebanho de ovelhas. A Bíblia diz que ele foi humilhado por seu irmão Eliabe, quando ele entra na batalha, na famosa batalha contra Golias. E no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 28, Eliabe o humilha e diz: onde estão aquelas poucas ovelhas? Salmo 78, versículos 70, 71 e 72 também diz que ele era pastor de poucas ovelhas. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, capítulo 25 e versículo 21, que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. E Davi foi um homem fiel no pouco. E Deus o colocou sobre um rebanho muito grande, que foi o povo de Israel. A nação de Israel se torna a maior potência mundial nas mãos de Davi. Por 2 governos, Israel se tornou a nação mais poderosa do planeta, no governo de Davi e no governo de Salomão, seu filho. Foi uma dinastia, e estas duas gerações viram este reino prosperar sobre todas as nações do mundo. E a Bíblia diz que era nessas batalhas que Davi desenvolvia uma comunhão com Deus. A gente pode desenvolver esta comunhão com Deus em várias oportunidades da vida. Tem gente que, por exemplo, sua comunhão com Deus é no fabrico, é no trabalho, é no labor, porque ele talvez não seja aquele obreiro, ou talvez não seja aquele crente constante, mas ele está sempre orando. Ele ora, ele busca, ele agradece, e Deus está entrelaçado em seus negócios. Ele atribui a Deus todas as vitórias. Ele vai fazer qualquer coisa, ele pede ajuda de Deus. Uma vez eu entrei ali numa loja em Santa Cruz, ou em Toritama, melhor, e eu conversando com a irmã dona daquela loja, e ela disse: pastor, está aqui esse montante de currículos que os candidatos deixam aqui na minha loja para eu selecionar. Eu coloco a mão sobre eles e, orando, eu vou passando um por um. E a minha oração é: Senhor, aonde tu me direcionar, é a pessoa que eu contrato.
Eu achei isso tão interessante daquela irmã. É ou não é, irmãos? Trazer a espiritualidade para o seu negócio, para o seu comércio. É abrir pedindo que Deus abençoe, é fechar pedindo que Deus guarde, é decidir pedindo que Deus oriente. Ainda que a pessoa tenha cursos de administração, ou seja formado em outras áreas, contabilidade ou outra coisa, mas ele coloca Deus em tudo que faz. Davi era esse homem, e era justamente nas guerras que ele mais tinha comunhão com Deus. A maioria dos seus salmos, você vai notar que ele escreve falando de batalhas, falando de guerras. O Senhor falava com Davi nas batalhas. Ele pedia orientação e Deus dizia: vá. Às vezes Deus dizia assim: não vá. Às vezes Deus dizia assim: corra como se estivesse fugindo deles. Às vezes Deus dizia: se esconda e aguarde o meu sinal. É por isso que Davi chama Deus de Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque ele desenvolveu essa comunhão com Deus nas guerras. As guerras de Davi eram chamadas de guerras santas. E Davi, quando enfim montou o seu exército de mais de 1 milhão de homens, de mais de 1.000 homens, de 1 milhão de homens, melhor, tanto Judá como Israel, a Bíblia diz que ele fez com que Deus fosse o Senhor daquele exército. E ele colocou algumas regras no seu exército, como por exemplo, nunca saíam sem oferecer um sacrifício. E nunca saíam em batalha sem estar santificado. Ele exigia que seus homens, pelo menos 2 dias antes de começar a guerra, se despedissem das intimidades com as esposas. Eles não tocavam em mulher. Por isso que era exigido santidade nas guerras. Ele sabia que o Senhor estaria presente entre eles. Só que a Bíblia vai mostrar que Davi, sem ter qualificação para entrar na batalha, ele entrou. Com 17 para 16, para 18 anos, entre essa idade, ele enfrentou sua primeira guerra, que foi o que resultou na morte de Golias. Ele não era chefe, ele não era soldado, ele não era tampouco rei, mas ele entrou numa guerra. E ele traz a cabeça do maior representante do exército dos filisteus, do gigante Golias. Guarde isso na sua memória. Ele não era para estar na guerra e entrou na guerra. Ele era jovem, mas ele entrou na guerra. Com 15 anos, ele foi ungido por Samuel. Com 30 anos, essa unção se realiza, se cumpre, ele se torna rei de Judá, lá em Hebrom. Não era de Jerusalém, não era de Israel. Ele se torna rei de Judá aos 30. 7 anos depois, é que ele finalmente se torna rei de Israel por completo, aos 37 anos. Ele reinou em Judá durante 7 anos, e ele reinou em toda Israel durante 30 anos, completos 40 anos como rei de Israel. Morreu aos 70, uma idade ainda considerada jovem, mas a Bíblia vai falar e os seus salmos vão mostrar que ele tinha uma enfermidade nos ossos, e que esta enfermidade foi contraída como resultado do seu pecado contra Urias. Eu vou repetir porque eu não citei no plural, é o seu pecado contra Urias. E você vai notar que a vida de Davi é marcada
por estes altos e baixos. Eu disse a você que guardasse na sua memória que Davi entrou na guerra ainda jovem, sem idade correspondente para isso. Mas quando ele já tem idade e quando ele era para entrar na guerra, ele não entra. A Bíblia diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, que chegou o tempo dos reis saírem à guerra e ele não vai à guerra. Versículo 1, decorrido 1 ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi é rei. Enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Repete essa frase comigo, porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui a gente vê outro cenário da história de Davi. Diferente do jovem de 17 anos que não tinha idade para se alistar, mas vai. Aqui ele é rei, é tempo de guerra, pastor, mas ele não vai. Existem pessoas que muitas vezes estão no lugar certo, mas no tempo errado. E depois a sua vida dá uma volta e chega o tempo de você estar e você não está. É muito ruim quando o crente ele não se encontra com as suas próprias épocas, com o tempo de Deus. Ele está desalinhado com o tempo de Deus na sua vida. Não era para estar e ele quer estar. Era para estar e ele agora recua. Davi não era para estar na guerra, mas ele foi. Davi era para estar na guerra e não foi. E como eu disse aqui na palavra introdutória, Davi mantinha a sua comunhão nas guerras. E se ele não vai para a guerra, essa comunhão com Deus será logo afetada. Se era nas guerras onde ele desenvolvia o seu contato direto com Deus, onde Deus falava com ele sem intermédio de profetas, era o momento em que Deus, ele tirava o véu para falar com Davi. E agora Davi não vai para a guerra. Isso não era somente uma folga. Isso não era somente um cansaço, umas férias. Isso não era simplesmente mandar outro no seu lugar. Não. Quando você não vai no tempo que é para ir, alguma coisa de ruim vai acontecer. Quando ele estava nos lugares que Deus queria que ele estivesse, a mão de Deus o protegia. Mas quando ele sai do tempo de Deus, esta mão não o acompanha. Você vai notar que Deus não vai proteger Davi aqui no palácio. É Deus quem protege a gente, homens de Deus que estão aqui comigo, de cairmos em tentação. Se não for a mão de Deus conosco, nós não conseguiríamos resistir às ciladas de Satanás. Nós só estamos de pé porque estamos dentro, aleluia, de uma vontade perfeita de Deus na nossa vida. É tempo de guerra e estamos na guerra. É por isso que Deus, ele acompanha as nossas vidas e nos guarda. Mas quando decidimos sair deste tempo, sair desta vontade perfeita, tudo de ruim pode acontecer conosco. Tudo. Davi viu isso. A guerra está acontecendo, o exército está santificado, todos estão consagrados, sacrifícios foram queimados, o povo do exército, mais de 1 milhão de homens, está lá na batalha. E Davi está no terraço, no tempo errado, no lugar errado, passeando no tempo errado. Não é pecado passear, não é pecado ter um descanso. O pecado é quando estamos em guerra e você não entende esse chamado e descansa fora de tempo.
Aleluia. Deus não quer todo o seu tempo, mas aqui é tempo de Deus. A Bíblia diz que era o tempo dos reis. Havia tempo que não era para guerrear. Por exemplo, em época de inverno, ninguém saía às batalhas, às guerras, mas chegou o tempo de guerra. Tem hora aqui nesta igreja, tem hora aqui nessa cidade, que é tempo de guerra. E você não pode ficar de fora. Nos tempos de guerra, atenda o chamado do rei. Diga isso ao seu irmão: nos tempos de guerra, atenda o chamado do rei. Diga isto. Atenda, atenda, atenda. Não passe desapercebido, não fique de fora. Oh, aleluia. A mão de Deus se retira e Davi, ele vê uma mulher, a Bíblia diz que ela se banhava, ela era formosa, chamada de Betseba, e Davi, os irmãos sabem o que acontece. É interessante que quando Deus confronta lá na frente esse pecado de Davi, esse confronto não foi de imediato, não foi assim que ele caiu, não foi assim que ele adulterou, foram 9 meses depois. Você veja que Deus, ele esperou Davi, reconheceu o seu erro, e não há um reconhecimento até que Deus levanta o profeta Natã e vai. E logo quando Natã profetiza sobre o pecado de Davi, é quando a criança nasce. Aí você deduz que foram 9 meses em silêncio, em pecado oculto. Mas quando Deus vai fazer menção deste pecado, Deus não fala do pecado contra Betseba, com Betseba. Deus não fala deste pecado de adultério. A gente olha a grosso modo e a gente se depara com 2 pecados: o pecado de adultério e o pecado de assassinato. A igreja sabe muito bem, eu não estou falando para uma igreja que desconhece a palavra, vocês sabem o que aconteceu. Mas a palavra de Deus, quando vai ser falada pelo profeta Natã, no capítulo 12 e o versículo 13, você vai notar que Deus fala no singular, capítulo 12 e versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Bom, pastor, não foram 2? Por que Deus menciona somente um? Por que Deus fala no singular, o teu pecado? Você vai ver isso mais forte ainda em 1 Reis, capítulo 15 e versículo 5. 1 Reis, capítulo 15 e versículo 5. Veja como diz a palavra do Senhor: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. A Bíblia mais uma vez aqui dá ênfase a um pecado: o pecado contra Urias, o heteu. Ele não cometeu, ele não se desviou, senão contra o pecado. O que Deus vai levar em consideração aqui, irmãos, é muito mais grave do que o pecado de adultério. E existe, pastor, pecado mais grave que o outro? Existe. A palavra de Deus vai mostrar que o que Davi fez com Urias foi muito, mas muito mais grave do que o adultério com Betseba. Urias estava na guerra santa. Urias estava em comunhão com Deus.
Davi o tira da guerra. Davi embebeda Urias. Davi dá presentes a Urias. Davi manda Urias ir deitar-se com a sua esposa. Urias não vai, ele tinha um princípio ético. E quando Davi questiona: por que tu não me obedece? Me disseram que tu dormisse na tua porta, mas não entrasse em casa. Ele diz: os meus irmãos estão guerreando com Deus, protegendo o exército santo do Senhor, e eu aqui, eu só estou aqui porque o Senhor me chamou, mas o meu lugar não é aqui. Eu estou em corpo aqui, mas meu coração está lá na batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que vai se notar é um rei que ele instituiu suas próprias leis e costumes de seriedade quanto à guerra, mas agora ele não leva nada disso tão a sério como antes. É por isso que quando Natã vai entregar aquele recado de Deus, Natã usa uma parábola de ovelhas. Na verdade, Natã está dizendo: aquele homem tomou a única ovelha daquela pobre família, tendo ele um rebanho tão grande. Porque ele usa algo correlacionado a ovelhas, porque ele tenta resgatar o Davi do princípio, que deu a vida, ou melhor, arriscou a vida, por causa de uma ovelha que estava na boca de um leão. Aquele Davi que arriscou a vida, porque uma ovelha estava na boca do urso, e ele arrancou a ovelha, abriu o urso, cortou o urso, matou o urso, matou o leão, por causa de uma ovelha. E agora, ele com tantas ovelhas, está desvalorizando as ovelhas que Deus lhe deu. E este pecado foi grave para Deus. A Bíblia fala que ele escreve uma carta, sela a carta e dá para Urias levar para Joabe, chefe do exército de Israel, e diz assim: não leia, leve e entregue. Ele não lê, ele é obediente, mas se tivesse lido ele não ia. Se ele tivesse aberto a carta assim e visto que a carta era a sua sentença de morte, ele não entrava, ele não entregava, ele rasgaria no caminho, e depois ele ia cobrar isso de Davi: eu fui teu servo durante toda a vida, estou contigo desde a caverna de Adulão, sou um dos teus valentes, dou a minha vida por ti, mas eu li a carta no caminho. Eu li a carta no caminho. O que Davi diria, irmãos, a ele? Só que estas cartas se parecem muito, muito com a nossa vida na igreja. Deus nos chama e nós descobrimos que temos um chamado aqui dentro, mas é sempre uma carta fechada, porque se você abre a carta no caminho, você não entra. Se você abre e lê que dentro da carta tem abandono, desprezo, sofrimento, lágrimas, calúnia, difamação, falta de dinheiro, ser pisado, ser maltratado, aí você não entra. É mais ou menos assim a nossa chamada, é uma carta fechada, aleluia. Se você abrir, você não entra. É por isso que nós temos que seguir com a carta fechada, aleluia, aleluia. Nunca abra a carta, aleluia. Nunca queira saber o que está na carta, porque senão você desiste da chamada de Deus na sua vida. Foi mais ou menos isso que passou na história de Urias. E aí a Bíblia diz, irmãos, que a carta foi entregue na mão de Joabe.
Veja que eu vou falando em 3 personagens já. Davi, falei rapidamente em Natã, mas Urias, falei rapidamente em Betseba, mas agora falo sobre Joabe. Você sabe o que é você abrir uma carta, que na carta está mandando tu matar um dos teus melhores soldados? Irmão, isso é antiético, isso é inconstitucional, porque na Constituição de qualquer exército diz que se meu comandante dá uma ordem, e essa ordem é absurda, eu, como chefe, líder do exército, não tenho a obrigação de cumpri-la. A ordem é absurda. Por exemplo, se o meu rei, ou se o meu líder, meu coronel me manda eu sacar o meu revólver e dar um tiro na minha cabeça, eu não vou obedecer, porque isso é uma ordem absurda. E ordens absurdas são proibidas de serem cumpridas. O que está na carta é uma ordem absurda, é uma ordem inconstitucional, é antiético eu colocar um soldado na guerra para que ele morra, sabendo que ele vai morrer. Mas Joabe não está nem aí para isso. Ele quer obedecer, independente do que esta ordem seja. E no exército de Deus as coisas não são assim. Foi justamente por isso que o levita da parábola não se ajoelhou para atender o samaritano, porque ele viu um superior passar de largo e não socorrer um homem judeu que estava aí ainda vivo, mas ele é submisso, ele é subalterno, ele não vai desobedecer ou desonrar ou descumprir uma atitude tomada por um líder seu. Não é assim no reino de Deus. Aleluia, aleluia. Você tem um Senhor acima da sua vida, glória a Deus, é a Ele que tu obedece, é a Ele que tu cumpre ordem. Mas o meu líder está mandando fazer assim, irmãos. Às vezes o líder, Saul, às vezes é Saul que está mandando, às vezes é o líder que está desconexo com a vontade de Deus. Tem uma pessoa que ele tomava as decisões e ele agia simplesmente pelo que ele ouvia. Devemos muito orar por nossos líderes, muito por estes homens que estão aqui em cima deste púlpito, orar por eles. Aleluia. Mas acima de qualquer coisa está a ética. Os fariseus eram superiores aos discípulos de Jesus e haviam proibido deles pregarem o evangelho. E quando eles seguem fazendo a vontade de Deus, aí os fariseus tomam novamente no sinédrio e dizem assim: por que vocês desobedeceram? Nós não proibimos vocês de falarem neste Jesus e pararem de nos acusar de ter seu culpado da sua crucificação. Eles disseram: melhor, aleluia, não podemos desobedecer ao nosso Deus, estamos aqui para obedecer a Deus. Aleluia, acima de qualquer coisa está a direção de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer, não aqui dentro, mas aí fora. Muitas vezes alguém superior a você, talvez no seu trabalho, talvez na usina, talvez na prefeitura, dê uma ordem e você sabe que está fugindo dos teus princípios éticos. Às vezes é para mentir, às vezes é para cometer uma trapaça e você faz, mas aí você se sente inocente porque foi alguém superior a você. Não, senhor, você é crente, você tem princípios, você é regido pela palavra de Deus, aleluia. Se a ordem está contrária ao que a Bíblia te ensina, prefira estar com a palavra de Deus, aleluia. Joabe não estava nem aí para uma ordem absurda como essa. A Bíblia diz que ele recua, e a ordem era: deixe
Urias ficar sozinho. Oh, aleluia. A Bíblia diz que em pleno ataque, está aí no capítulo 11, versículo 15 de 2 Samuel, escreveu uma carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Aleluia. Isso aqui era para Joabe dizer assim: venha cá, Urias, eu vou ler a carta na sua frente. A ordem é para lhe matar, mas nós estamos numa guerra. Eu estou aqui para lhe defender. Depois eu vou saber com o meu rei o que passou na cabeça dele. Mas aqui a ordem é sermos eu por você e você por mim. Tanto é, irmãos, que as armaduras dos soldados, elas eram abertas nas costas. A couraça de um soldado, ela só protegia o peito e os lombos assim do lado, mas as costas eram duas tiras de couro em formato de cruz, porque a guerra acontecia eu segurando aqui na tua couraça. Tu sabendo que eu estava na tua retaguarda, que você estava na minha retaguarda, protegendo as minhas costas, eu me preocupava em proteger a minha frente, porque o meu companheiro está protegendo a minha retaguarda. Era assim que as armaduras eram feitas, porque existia um princípio de lealdade, que ninguém era capaz de ferir. Mas aqui, Joabe recua e deixa Urias só. E quando começam a soltar as flechas, que Urias vai dando passo para trás, cadê o soldado da retaguarda? Não havia. Quando ele olhou, todos fugiram e deixaram ele só. Aí foi quando Deus diz assim: tu pecaste contra Urias. O pecado de Davi foi grande, irmãos. Aleluia, aleluia. Não toque num soldado destes que está em guerra. É perigoso falar de um homem de Deus que está envolvido nas batalhas do Senhor. É perigoso falar de uma mulher que vive dentro da vontade de Deus. Aleluia. Confirma isso comigo, dando uma glória a Jesus. É perigoso falar de uma mulher do Senhor, de um jovem de Deus que está totalmente envolvido nas coisas do Senhor. Não toca, aleluia, não mexe, porque um Deus, aleluia, irado vai se levantar para cobrar o sangue que foi derramado de um homem justo que estava na peleja do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Joabe, deixa morrer, parecendo que a culpa não era dele. Ele estava somente visando a sua posição. Ele estava protegendo a sua posição de chefe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Homens de Deus, devemos ter muito cuidado, porque esta igreja não é nossa. Estas ovelhas não são nossas. O Senhor que pagou por elas, Ele é ciumento, e Ele chama de propriedade minha, jardim fechado. E em jardim fechado a gente pisa com cuidado. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia.
texto da palavra de Deus diz no capítulo 21 e no versículo 15, que foi onde a gente leu, que de novo fizeram os filisteus a guerra contra Israel. Olha, de novo. Aquela do capítulo 11, ele não foi. Ele ficou no terraço e ele sabe o que aconteceu por não ter ido. A gente vê agora uma terceira fase na vida de Davi. A primeira, ele foi sem ter idade. A segunda, ele não foi, mas era para ter ido. E agora a terceira, que é uma segunda guerra dos filisteus. É Deus dizendo lá em cima: vou promover outra guerra para ver se ele fica ou vai dessa vez. Outra vez os filisteus declaram guerra. E aí, Davi, vai ficar no terraço de novo? E aí, Davi, vai deixar outro te substituir? Aleluia. Deus está falando: este ano de 2026 eu vou marcar outras guerras. Eu quero ver se você vai se comportar feito se comportou em 2025. O povo em guerra e você descansando. O povo em guerra e você no terraço. O povo em guerra e você na casa de praia. O povo em guerra e você passeando, postando foto. Outras guerras virão. E você sabe como foi ruim a experiência de ficar fora da minha vontade. Vou lhe dar outras oportunidades, vou marcar outras guerras, e espero que você seja um dos primeiros a chegar. Glória, glória. Outra guerra com os mesmos inimigos, os filisteus, igualzinha a do capítulo 11, Davi. Agora a gente está no capítulo 21, 10 capítulos depois. Outra guerra. Depois de uma experiência ruim na tua família, depois de filho matar irmão, depois de filho estuprar irmã, depois de ter fugido, ter tomado teu trono, saísse, um golpe de estado foi levantado, tanta coisa aconteceu. Agora vamos ver, outra guerra. E você vai ficar onde, Davi? Eu vou entrar, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É bom quando o crente aprende, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Deus fechou a tua sepultura, não era para tu estares aqui. A enfermidade veio, era para te matar, era para você hoje só ser lembrança de alguém que ocupou esses bancos. Hoje Deus te deu nova oportunidade. Aleluia. Era para a árvore ser arrancada porque estava infrutífera, mas o agricultor disse: não, pai, dá-me mais um ano, eu vou adubar, eu vou cercar, eu vou cavar raiz, eu vou colocar terra nova, eu vou ver se tem jeito. Se em 2026 não der fruto, a gente arranca. Glória. Olhe para o seu irmão e diga: é ano de guerra, é ano de guerra. Entre comigo nesta guerra. Aleluia, 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 aleluia. Vê se ele está animado aí para entrar na batalha. Oh glória, oh glória. Novas oportunidades. Ele é benemácio, benemácia. Sobrevivesse ao Covid, era tacama sobrenevar. Alguém até me que ovaço e passou e tu estás aqui. Foi pandemia, aleluia. Foi acidente,
foi assalto, a bala não saiu. Ela mandou que me decanderecaba da vácia de bederra. Oh glória, oh glória. Olha para o teu irmão e diz assim: terraço nunca mais. Diz a ele, vai, terraço nunca mais. Vamos entrar na guerra, vamos entrar na batalha, vamos entrar na batalha, vamos entrar na batalha, porque a experiência foi ruim, o terraço foi ruim. Glória, glória, glória. Davi, irmãos, ele era matador de gigantes. Você sabe aquela pessoa que tem uma especialização? Fulano é médico, mas qual é a tua especialidade? Fulano é professor, mas seu doutorado é em quê? Aleluia. Qual é a sua graduação? Quais foram as tuas pós? Aí a pessoa diz, aleluia, a pós-graduação de Davi era matar gigantes, não era só guerrear. A especialidade dele tanto é, irmão, que ele ensinou, ele dava curso, aleluia. Existiam gigantes na época de Davi, glória a Deus. Olha aí, capítulo 21, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 20, vê, aleluia. Houve ainda outra peleja esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, um gigante, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Você vê que gigante era comum nos exércitos daquela época. Uma metamorfose, um homem com uma difusão hormonal que o fez crescer mais que qualquer outro. Versículo 21, quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Vê que Davi passava todo o seu conhecimento de vencer gigante aos seus companheiros. Agora vê o 22, estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Davi era ou não era especialista em gigante, irmãos? Aleluia. E a fama dele corria. As famílias de gigantes temiam um nome, só um nome, Davi. Aleluia. Ele era menino, matou o primeiro. Glória a Deus. Então essas famílias, quando dizia Davi está na guerra, aleluia, esses gigantes tinham que ser muito machos para entrar. Mas diz a palavra de Deus que um chamado Isbi-Benob, ele era descendente de gigante, e ele disse: quando eu souber que Davi está numa guerra, eu entro, porque eu vou ser tido como o gigante que matou a Davi. Ele talvez tenha matado os pais, os tios, primos deste Isbi-Benob. Ele talvez, Davi tinha um histórico de vitórias nestas famílias de gigantes. Mas este, a Bíblia diz que ele preparou uma couraça nova. E em outras versões da Bíblia, como a linguagem de hoje, diz que ele tinha uma espada nova, só para matar Davi. A espada estava lá, gigante na parede. Era para quê? Era para qualquer batalha? Não, era para a batalha que Davi tivesse, porque aquela espada e aquela couraça era só para Davi. Aí chega nos ouvidos das vilas dos gigantes que Davi agora ia para uma batalha, e ele se veste com a couraça nova. O gigante: rapaz, tu vai mesmo? Vou, e eu não quero matar ninguém. A espada nova é para ele, é só para ele. Já pensou, irmãos?
um gigante dentro da guerra, sem Davi saber, preparado com sangue nos olhos, só para matar Davi, foi aqui. Isbi-Benob era seu nome. Aleluia. O peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos, 5 quilos. 5 quilos só a lança. Estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar Davi. A guerra acontece. Muito sangue. A Bíblia diz que tinha homens, irmão, que quando terminava a batalha não conseguia soltar a espada, porque a espada colava na mão. De tanto tempo que ficava com a espada presa. O sangue dos inimigos coagulava. Chegava em casa, tinha que ser na água quente, morna, para os dedos abrirem e soltar. Imagine isso, irmãos. Imagine isso. Só que quando esse gigante entra na guerra, aí a Bíblia diz que Davi, ele entra para compensar o capítulo 11, ele dessa vez entrou, só que ele se cansou. Davi cansou. Aí vem um gigante novo, com uma armadura nova, uma espada que ainda não foi usada em nenhum outro homem, era feita para matar Davi. Ele queria ter seu nome gravado na história dos gigantes. Eu matei o maior matador de gigantes da história. Ele queria honra, ele tinha preparo para isso. E quando ele entra na guerra, o que é que ele encontra? Um Davi cansado. Ele pensa que ia encontrar um grande herói, um homem difícil, estratégico, mas Davi já estava na guerra, e Davi matava, Davi puxava a sua espada, mas tem uma hora que Davi cansa, e Davi está sem fôlego, e o gigante observa Davi. Ele não quer se envolver com ninguém. Ele não quer gastar sua energia com ninguém. Ele quer só Davi. E Davi está cansado, pastor Eligenai. E Davi se ajoelha. E Davi se apoia na espada. E Davi está ofegante. E Davi está com as pernas trêmulas. E Davi não tem mais a obediência. O cérebro manda a ordem, mas a força do braço não levanta mais a espada. E Davi está de joelho. E Davi está cansado. Mas diz a palavra de Deus que Abisai, filho de Zeruia, Adamas sobre Nemas. O nome Abisai vem de junção. Abi é Aba, que significa pai. Isai é socorro. O nome de Abisai era socorro do pai. O cansaço na guerra, ele é comum. Ou você pensa que esses homens não se cansam? Ou você vê esse homem animado aqui, primeiro a chegar, último a sair, um fôlego, uma alegria. Mas quem é amigo íntimo dele sabe. Porque ele não vai chorar na frente do exército. Ele não vai chorar na frente do povo. Às vezes ele não chora nem na frente da mulher dele, irmãos. Mas quando encontra um amigo, vamos ali. Senta aqui comigo. Deixa eu te contar uma coisa. Ou você pensa que a gente é de ferro?
Aleluia. O cansaço vem, mas Deus vai mostrar. Olha, Davi, eu levantei homens para estar contigo. Eu tenho os meus abisais. Eu vou te mandar um socorro, Davi. Socorro do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Abisai está aqui matando, mas ele mata e olha, meu rei está cansado. Ele não pode parar a espada. Ele se abaixa, ele mata, ele se livra. E olhando o rei de joelho, e de repente ele está com 3 olhares ao mesmo tempo. O homem que está de frente a ele, o rei que está de joelho, e lá na frente o gigante correndo com a espada na mão, nova, para arrancar a cabeça de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Abissai, o socorro do Pai. Aleluia. Quando a espada grande do Golias vem descendo, aleluia, bem ali no lugar, aleluia, certo para arrancar em um só golpe a cabeça do rei, aí Abissai intervém, aleluia, coloca dele e diz a palavra de Deus: Abissai matou o gigante. Oh glória, oh glória, oh glória. Você vê 2 homens de guerra diferentes. Um é Joabe, que bota seu companheiro sozinho, que recua, que deixa Urias lá para receber flechada, pedrada, espada, o que for, e diz ao exército: deixa ele só, recua, 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 deixa ele morrer, deixa ele morrer. Esse é Joabe, mas eu estou falando de Abissai, aleluia, aleluia, que é outro tipo de soldado na guerra, que é aquele que diz: meu rei não, meu amigo não, meu companheiro de batalha não, minha irmã não, minha mãe na fé não, minha dirigente não, aqui não, cão, ela está fraca, ela está sem força para orar, eu oro com ela está sem jejuar, ela está enferma, eu fico, eu jejum, eu guardo, eu coloco o meu joelho por ela, eu deito a minha boca no pó por ela. Senhor, levanta minha irmã, levanta meu irmão, levanta minha amiga. Coloca a mão no ombro desta pessoa do teu lado aí, coloque. E diga a ele assim: quem está aqui não é Joabe, quem está aqui é Abissai. Quem está do teu lado não é Joabe. Diga: conte comigo, eu sou teu amigo, eu sou o socorro de Deus na tua vida. Diga: conta comigo, com meus joelhos. Eu não tenho para te dar, eu não tenho para te emprestar, mas eu tenho lágrimas que abrem os céus ao teu favor. Será um ano de unidade nesta igreja. Gigantes estão preparando espadas novas para te destruir. Ele já vem medindo os teus passos. Fecha teus olhos. Ele já vem acompanhando a tua história. Ele está te vendo cansado. O inferno está te acompanhando de longe e vendo o teu cansaço. Achou tuas lágrimas de angústia, tuas noites sem sono. E existe um demônio preparado. Ele vem para te degolar, ele vem para arrancar
arrancar a tua cabeça, ele vem para te destruir, ele vem com a seta maligna, ele vem, mas neste início de ano, Deus levanta um socorro, ao teu lado está um Abisai de Deus. Quando você pensar que está sozinho, eu vou mostrar que eu sou socorro na tua vida. Eu conheço os teus limites, diz o Senhor. Eu sei até onde vai as tuas forças, diz o Senhor. Tu és lâmpada, Davi. Cometeste erros, mas eu não vou deixar que a tua história termine assim, envergonhado. Envergonhada, eu sou o Senhor que te honro até o fim, até o fim, até o fim. Eu vejo. Quando tu dizes, Senhor, eu vou entrar nesta guerra, mas eu estou cansado, eu estou cansada, receba a força de Deus. O Senhor te diz, cansado, eu te quero, sem forças eu te necessito. Enfermo, mas não falte na guerra, porque eu vou sentir a sua falta, mulher. Tu que dizes, Senhor, e ninguém vai sentir falta de uma velha. Eis que o Senhor te diz, o teu caminho é longo, a tua trajetória não terminou. Tu és árvore frutífera, eu, Senhor, vou trazer muitos para se abrigarem na sombra da tua sabedoria. Ai, eu soprenebante, como no caia, chobenevá, te alegra. Hoje o socorro chegou, hoje alguém interviu. A espada do gigante estava erguida, mas o Senhor chegou aqui nesta noite, neste primeiro mês do ano, e Ele te diz, receba força para caminhar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ramandambio paragasomeneva. Vê como eu fluo na tua boca, vê como eu fluo nestes cânticos, veja como eu te tomo em línguas estranhas neste lugar. Ah, como alguém se incomoda, ah, como as trevas se inquietam quando eu ergo a tua voz na terra dos homens, e como chega aos meus ouvidos como um cântico. Adora, 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 adora em línguas. Adora como tu sabe adorar, adora do teu jeito. Tenho eu outros gigantes para derrubar nesta cidade através da tua vida. Sou eu perdão, sou eu misericórdia, eu te purifico, eu te dou coraça nova, eu te dou ciência na tua boca. Ataca, 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 ataca as trevas. Entra de frente, não temas, eu entro contigo, eu sou o teu escudo. Marcha na minha presença, pisa essa cabeça de serpente. Pisa esse escorpião. Esse demônio de vício vai ter que sair, não vai resistir. A glória que eu estou lhe enchendo hoje é glória para durar o ano todo, diz o Senhor. Eu estou como sumo sacerdote nesta casa, eu estou vestido de linho puro, de linho fino, eu carrego no meu peito, meu peitoral. Eu tenho na minha mão direita uma pá, eu estou indo no altar, eu estou tirando a cinza velha, eu estou colocando lenha nova, e eu te digo, o fogo que eu acendi nesta cidade, ele não se apagará.
ele não se apagará, ele arderá continuamente lá dentro da tua casa. É tempo tu ver, é tempo de tu ver cumprimento de promessa velha, promessa antiga. Eu te preservei para que teus olhos fecham. Tu não vai descansar enquanto não vê a minha palavra se cumprindo. Quando eu falo, eu não lhe levantei neste exército para morrer nas mãos de gigantes. Recebe força, recebe alegria. Eita, eu vou que quando o inferno dizia: eu estou quase conseguindo, alabando Vargas, que susto Satanás vai ter. Se tu pudesse ver os olhos abertos, os olhos vermelhos do teu inimigo, admirado com a força que tu vai sair daqui hoje. Satanás, contempla Satanás, o Deus de renovo está passeando com ela, o Deus do renovo está passeando com ele. Contemplem demônios das trevas, o renovo que Deus dá à sua igreja. O projeto de Satanás era novo, ele ia vir com a coisa nova, ele viria com uma novidade, ele viria com uma espada nova. Mas o Senhor desfez, o socorro chegou, o socorro do teu Pai chegou. Além o mondria parga paia barga se largue a mandio paraga sobre nevai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Com a permissão do pastor Eligenai, fica de pé, igreja do Senhor, fica de pé. Fica de pé, porque eu vou te pedir para fazer uma coisa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Anda, mandio se preterga. Escolha uma pessoa do seu lado, escolha esta pessoa na sua frente. Na sua frente é Davi. É Davi. Está cansado, está na guerra, mas está cansado. Mas quem está na frente dele não é Joabe, não é o que despreza, não é o que abandona, não é o que recua, não é o covarde. Quem está na frente de Davi é Abissai, é o socorro de Deus. Coloca a mão no ombro dele, erga mandiové. A tua mão esquerda coloca no ombro dele, a direita tu levanta, a direita tu levanta, a direita tu levanta. Tu não estás vendo, mas na tua mão direita tem uma espada. É uma espada linda. Ergue a mandiová, ela mandiová. Você está dizendo aí: eu queria ser Davi, pastor. Posso? Não. Você é Abissai hoje. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Ora comigo. Ora por esta pessoa. Levanta a tua mão direita para o céu e com a esquerda fica no ombro dela e ora, ora, ora. Tu não vai orar por ti, tu não vai orar pela tua família, tu vai orar por esta pessoa que está na tua frente. Se você souber o nome dela, ore falando o nome. Aleluia, 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 aleluia. Senhor meu Deus e Pai, o inferno treme quando a tua igreja está assim, Senhor, intercedendo uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros. Este exército, Senhor, ele não é exército de autônomos. Esse exército tem as costas descobertas, porque esse exército guerreia.
confiando no companheiro que está a tua igreja ora, e eu vou repreender alguns demônios aqui, Senhor. É no teu nome, não é no meu nome. Eu repreendo todo espírito de falsidade agora. Espírito maligno de falsidade, de mentira, de calúnia, de querer ver a derrota do outro, de querer passar por cima do outro, de querer pisar o companheiro, eu repreendo e te digo, gigante, recue, recue, recue. Aqui você não tem espaço. Aqui há um espírito que nos une, há um sangue passando na igreja. Espírito de mentira, espírito de inveja, espírito de ciúme, pegue seu pacote, pegue suas trouxas, suas malas, desapareça, porque esta língua pertence a Deus. Olha Jesus purificando. Tu não está entendendo, mas Ele está. O pastor vai sentir por esses dias. O pastor vai sentir. Vai aparecer, pastor, gente que nunca apareceu na guerra. Eita, como alguém vai querer se alistar. O exército de Deus está se preparando. Cadê o teclado? Cadê o teclado? Cadê o teclado, filho? Glória, 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 glória. Jesus quer renovar crentes. Uma alegria do céu enche essa casa. Não é alegria de carnaval, não é alegria de réveillon na praia, não é pular 7 ondas, não é alegria de champanhe, não. A alegria que está sentindo aqui é a alegria do socorro do Pai, socorro do Pai, socorro do Pai, socorro do Pai. Agora vê o que vai acontecer, veja o que vai acontecer agora. Eu vou contar até 3, e no 3 tu vai dar um abraço nesta pessoa que tu estás orando. Vai desaparecer enfermidade, vai desaparecer depressão, ânsia, vai desaparecer pânico, vai desaparecer medo, seta maligna. Eu vou contar no 3. Abisai, prepara para dar um abraço em Davi. Abisai, Senhor, enche essa casa de glória. 2, batiza com teu Espírito, renova, cura. 3, dá um abraço, fala em línguas, com ela. É tu e ela, e Jesus cobrindo. As asas estão cobrindo vocês. Sinta o calor do céu, sinta a força da vida de volta, sinta a força, Davi. Sinta a força, Davi. Estás cansado, mas o teu cansaço o Senhor desfaz, e te dou ânimo, te dou força.